Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube na manhã desta sexta-feira para comentar os jogos que aconteceram ontem. Quinta-feira foram 3 partidas e dessas 3 partidas os resultados foram todos bons para o Santos. De duas, né? Porque na verdade tem o Red Bull Bragantino que perdeu para o Fortaleza por 2-1, mas esse jogo não interessava nada ao Santos. Mas o empate do Atlético Paranaense com o Cruzeiro em 1-1 foi bom para o Santos. A derrota do Goiás para o Grêmio também foi boa, tá? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, depois de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Se inscrevam no canal. Deem seu like, que é muito, não custa nada. Dá o like, que é importante para propagar o canal. Dá o like, se inscrevam e acionem o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Então, eu estava dizendo para vocês o seguinte, gente, com a vitória do Grêmio sobre o Goiás está matematicamente rebaixado. Está na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, Goiás, Coritiba e América estão rebaixados. Então, de 4 rebaixamentos, 3 vagas já estão definidas. Fica faltando então apenas uma vaga. O empate do Cruzeiro contra o Atlético no Mineirão ontem à noite foi um bom resultado para o Santos também. Por quê? Porque o Cruzeiro se mantém lá na briga, está lá embaixo. Ele tem 45 pontos, 2 a mais do que o Santos. E com esse empate contra o Atlético, ele tirou do Atlético Paranaense qualquer chance de o Furacão jogar a Libertadores no ano que vem. Não tem mais chance, tá? E o Atlético Paranaense será exatamente o adversário do Santos no próximo domingo em Curitiba. Se o Atlético tivesse vencido, ele entraria babando na partida contra o Santos, para somar os 3 pontos, para continuar na briga, para se classificar para a Libertadores. Agora não tem mais chance. Então o que a gente imagina? Que o entusiasmo dos jogadores tende a diminuir. Tá? Não é certeza, é apenas um achismo. Mas é muito melhor você jogar contra um Atlético que já não tem mais chance de ir para a Libertadores e que vai disputar a Sul-Americana, do que um Atlético que tinha a possibilidade de disputar a Libertadores e que ia entrar babando, repito, contra o Santos. Então esses 2 resultados foram muito bons. A vitória do Grêmio sobre o Goiás, rebaixou o Goiás, já acabou, já tirou o time também da lista. E o empate do Cruzeiro com o Atlético deixa o Atlético fora da Libertadores do ano que vem. Entendeu? Então vamos pensar no jogo de domingo? O jogo de domingo é o seguinte, gente. Daqui a pouquinho eu volto a falar mais sobre a rodada desse domingo, mas eu queria falar antes do jogo do Santos contra o Atlético, tá? É muito possível, segundo disse o Marcelo Fernandes na coletiva de anteontem, né, quarta-feira, depois da derrota de 3-0 do Santos para o Fluminense na Vila Belmiro, ele falou: o Rincon vai jogar. Ele disse isso, com todas as letras. Rincon vai jogar, então eu vou acreditar no treinador. Perguntaram para ele do Baço, disseram: olha, ele vai ser avaliado, muito provavelmente viajará para Curitiba, mas já não garantiu. O Rincon ele garantiu. Então o Rincon, Nonato e Lucas Lima voltam ao Santos, tá? São jogadores que voltam. Não se sabe ainda na condição do Kevson, tá? Por conta disso, eu fiquei imaginando um Santos para jogar contra o Atlético em Curitiba. Um empate, né? Um pontinho já vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Entendeu? O Santos tem que fazer um ponto. O Santos precisa pontuar. Ganhar seria o melhor dos cenários, sem dúvida alguma. Agora empatar já tá bom demais. Então eu acho que o Marcelo Fernandes vai sair no sistema de 3 zagueiros. Então eu anotei aqui o time que eu imagino que o Santos vai colocar em campo para enfrentar o Atlético. João Paulo, Joaquim, Messias e o Dodô. Tá? Linha de 3 atrás. Aí você vai ter aquela linha de 5 à frente, no 3-5-2. Você vai ter o Lucas Braga, Rincon, estou colocando o Rincon, Jean Lucas, Nonato, e aí a gente não sabe exatamente quem é que vai jogar pelo lado esquerdo. Se vai ser o Mendonça, se vai ser o Kevson voltando, se vai ser o Gabriel Inocêncio, não se sabe até esse momento. Vai ter um treino nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, tem um treino derradeiro e à tarde o Santos embarca para Curitiba. Não sei nem se o técnico Marcelo Fernandes vai definir na manhã desta sexta-feira o time que vai entrar em campo. Mas de qualquer maneira, tem essa dúvida, esse ponto de interrogação. Se o Baço pudesse jogar, muito provavelmente
o Marcelo Fernandes passaria o Dodô para a lateral esquerda e faria a linha de 3 atrás com Basso, Messias e Joaquim. Mas o Basso dificilmente vai ter condições de jogar os 90 minutos, se é que vai jogar. Então a linha de 3 atrás deve ficar mesmo com Joaquim, Messias e Dodô. E aí fica a dúvida na lateral esquerda. Tá? Agora o ataque. Soteldo, não tem quem pôr. Não tem quem pôr. E outra coisa, um jogador desse nível, você não tira do time, por pior que ele esteja. Os 2 últimos jogos do Soteldo foram sofríveis, contra o Botafogo e contra o Fluminense. Contra o Botafogo, a única coisa boa que ele fez foi aquele cruzamento que saiu gol de empate do Messias. Mais nada. Contra o Fluminense, foi uma negação. Mas eu tenho muita esperança, você também, torcedor do Santos, tem no futebol do Soteldo, né? Ele pode desequilibrar. Ele tem iniciativa, imaginação, velocidade e é muito bom nas assistências. Então eu acho que não tem que pensar em ninguém, até porque se a gente tivesse no time o Bruno Henrique, que está lá no Flamengo hoje, a gente fala, vamos tirar o Soteldo, vamos colocar o Bruno Henrique, mas não é o caso. Então entra o Soteldo. Agora, Marcos Leonardo. O que vocês fariam? Dos últimos 9 jogos, ele fez só um gol. Só um gol. E o Furk, toda vez que entra, ele entra bem e está pedindo passagem. Contra o Fluminense, ele entrou aos 25 do segundo tempo, mandou uma bola na trave, uma cabeçada no travessão, chutou uma bola que ia sair o gol, mas o Nino em cima da linha tirou, e obrigou o Fábio a fazer uma grande defesa num arremate de fora da área. Tudo isso em, vamos dizer, meia hora, com os acréscimos. Coisa que o Marcos Leonardo não tem conseguido fazer. Então, se fosse o Marcelo Fernandes, colocaria o Furk para jogar. Mas aí entra aquilo que eu já falei para vocês no vídeo passado. O Santos hoje é refém do Marcos Leonardo. O Santos precisa vender o jogador. Se quiser vender o jogador por um bom dinheiro, ele não pode estar no banco. O banco desvaloriza o atleta. Então o Santos hoje é refém desse jogador. Precisa da grana, mas ao mesmo tempo o Santos não pode cair. O que é pior para o Santos? Vender o Marcos Leonardo por 10 milhões de euros ou ser rebaixado e vender o Marcos Leonardo por 30 milhões? Eu acho que vale mais a pena você colocar o Marcos Leonardo no banco, vender por 10 e o Santos permanecer na Série A. Eu faria isso, tiraria o Marcos Leonardo e colocaria o Furk. Soteldo e Furk seria a minha linha de ataque. Até porque o Santos está numa situação muito complicada. Muito complicada. Aparentemente não é. Por quê? Porque ele está na 15ª colocação com 43 pontos. Um a mais do que o Vasco, que tem 42, e 2 a mais do que o Bahia, que tem 41, e 2 a menos do que o Cruzeiro, que tem 45. Só que o Cruzeiro, que tem 45, ele vai jogar... Vamos pensar... vamos fazer isso. Cruzeiro tem 45, ele pega o Botafogo fora. O Botafogo ainda sonha com o título no final de semana. Então vamos dizer que o Botafogo consiga vencer finalmente. Pode acontecer. Aí na última rodada ele pega o Palmeiras. O Palmeiras talvez jogue pelo empate para ser campeão, mas com o time que o Palmeiras tem, muito provavelmente vai jogar para vencer. Se o Cruzeiro não vencer nenhum desses 2 jogos, ele para nos 45 pontos. Tá? Ele para nos 45 pontos. Agora, vamos olhar para o Santos? O Santos tem 43. Para o Santos deixar o Cruzeiro para trás, ele vai ter que fazer uma vitória. Porque ele tem 2 jogos. Se ele fizer 2 empates, o Cruzeiro hoje tem 11 vitórias e o Santos também tem. Só que o saldo do Santos é de menos 21 de gol. Tá? O do Cruzeiro é de 3, que ele tome 2 derrotas de 5-0, vai ser menos 13, o Santos tem menos 21. Então o Santos precisa, para passar o Cruzeiro, se o Cruzeiro não vencer esses 2 jogos, ele precisa fazer uma vitória. Contra o Atlético ou contra o Fortaleza. Tá? O Fortaleza já está na série, na série não, ele se garante na série A, mas ele está na Copa Sul-Americana, não tem mais chance de Libertadores, não tem mais chance. Mas o Fortaleza foi a Bragança Paulista e ontem à noite e bateu o Bragantino por 2-1. Bateu o Bragantino por 2. O Bragantino é mais time do Santos? Claro que é.
Então o Fortaleza vai jogar com o Santos fora de casa, assim como ele jogou contra o Fortaleza. E ele ganhou do Fortaleza. Então o Santos pode perder para o Bragantino. E o Atlético, embora não tenha mais possibilidades de chegar a Libertadores, ele pode perfeitamente ganhar do Santos, concorda comigo? Então se o Santos não fizer ponto algum contra Atlético domingo e Fortaleza quarta-feira, o Santos para em 43 pontos. O Cruzeiro, se não fizer ponto algum, ele para em 45, então ele já não alcança o Cruzeiro. Se ele parar com 43 pontos, aí o Santos vai ter que torcer para Vasco e Bahia não pontuarem. Entendeu? Ou então, por exemplo, o Bahia tem 2 jogos pela frente. O Bahia pega o América fora, no Independência, e vai pegar o Atlético na última rodada em casa, o Atlético muito provavelmente brigando pelo título ainda. Então vamos dizer que o Atlético que enfiou 3-0 no Flamengo no Maracanã, ganha do Bahia, jogando lá em Salvador. Tá? Mas se o Bahia vencer o América, que já está rebaixado fora de casa, ele vai a 44 pontos e deixa o Santos 1 ponto atrás. Olha a situação do Vasco. O Vasco tem 42, 1 a menos do que o Santos. Vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio já não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Mas ele ainda briga para ir direto na fase de grupos da Libertadores. Ele está brigando. Ele tem 62 pontos, o Flamengo tem 63, juntamente com o Atlético e o Botafogo. Nesse momento, o Grêmio está no chamado playoff ou na pré-Libertadores, como as pessoas gostam de dizer. Ele vai jogar para ganhar. Ele vai jogar para ganhar, tá? Então, é um jogo onde o Vasco pode perfeitamente perder. Mas na última rodada, ele vai jogar num São Januário lotado contra um Bragantino que nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. O Bragantino está num viés de baixa incrível. Então, o Vasco pode perfeitamente ganhar do Bragantino jogando em São Januário. E ele pularia para 45 pontos. Então ficaria o Bahia com 44, se ele vencer o América, o Vasco com 45, mesmo número de pontos do Cruzeiro que tem 45. Se o Santos não vencer nenhum dos 2 jogos, ou pelo menos o Santos tem que vencer porque se ele vencer ele vai a 46. Aí liquidou. Ele precisa ganhar um dos 2 jogos. O ideal seria ganhar os 2, para não ter que fazer conta mais, entendeu? Porque mesmo ganhando no final de semana do Atlético em Curitiba, não é garantia que o Santos vai escapar, porque ele vai depender de outros resultados. Porque, por exemplo, ele vai a 46 se ele ganhar do Atlético em Curitiba. Ele vai a 46. Se o Vasco perder para o Grêmio, ele para em 42, não chega mais em 46. E o Bahia, se ele perder ou empatar com o América, se o Santos ganhar, ele está livre do rebaixamento. Então, o Santos precisa vencer o Atlético para não entrar na última rodada precisando vencer, sob pressão. Não é legal jogar desse jeito. Vocês sabem muito bem disso. Então, gente, é isso. Tá? Sexta-feira, sextou, como a rapaziada costuma dizer. E vamos continuar com a calculadora na mão, de olho no noticiário, para ver qual vai ser o time que vai enfrentar o Atlético. Repito, o Rincon joga, garantido pelo técnico Marcelo Fernandes. Na quarta-feira, depois do jogo, na derrota do Fluminense, ele garantiu isso. E não se sabe ainda quem é que vai jogar pela ala ou lateral esquerda. Existe essa dúvida. Eu estou colocando o Nonato. Acho que ele não vai colocar o Lucas Lima, até porque o jogo é fora de casa. O Nonato tem muito mais força de marcação do que o Lucas Lima e o Santos vai ter que ser um time muito cauteloso, tá? Mas vamos vendo. A gente vai se conversando à medida que as notícias forem aparecendo. Nos vemos.